carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Vou esperar você encontrar para fazer uma leitura todos juntos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quem já encontrou, diga amém. Então eu vou ler para nós ganharmos tempo. Segunda Coríntios, capítulo 11. E o versículo que eu vou ler é a partir do 24, que diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia eu passei num abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, vigílias, muitas vezes em fome, sede, jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Amém. Somente até aqui. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, esta é a hora da sua palavra ser ministrada. Fale com todos nós, nos abençoe. Que seja uma palavra direta, simples, mas bem direta aos nossos corações. Aqueles que assistem este culto agora, que também sejam visitados por Ti, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus Cristo nessa noite? Aleluia. Glórias a Deus. Todas as vezes que eu falo de Paulo, as cartas de Paulo, eu sempre gosto de ressaltar, eu acho importante ressaltar a importância de Paulo. Paulo foi o maior autor do Novo Testamento, ele que mais escreveu, né? Ele que escreveu grande parte das cartas do Novo Testamento. Paulo, ele foi um homem que, quando ele realmente teve um encontro com Deus, com Jesus, quando ele se converteu de verdade, ele mudou totalmente o seu jeito. Ele deixou de ser quem ele era, se tornou o que a gente chama de nova criatura. Paulo, antes de ser cristão genuíno, verdadeiro, ele era judeu religioso. E a religião parece que é bom. Parece que quando a gente fala que fulano é religioso, aquela pessoa ali é religiosa, parece que é uma coisa boa. Mas a religião, ela tem uns perigos muito grandes. A religião, por exemplo, pode levar a pessoa ao fanatismo. E fanatismo não é bom. Nenhum tipo de fanatismo é bom. Fanatismo por futebol não é bom. Causa morte, não é verdade? Fanatismo por político causa morte. Algumas semanas atrás, você deve lembrar de um rapaz que fez um aniversário e o tema da festa dele era do Lula. Já pensou? Daí o bolsonarista viu o negócio, não se conformou e tirou a vida do rapaz. Mas que loucura é essa? Que fanatismo maluco é esse? E quantos casos de futebol, a pessoa é fanática? E fanatismo religioso? Quantas pessoas morrem
por causa de um fanatismo religioso. Ah, mas isso é coisa de muçulmano. Quantos cristãos já não fizeram isso também? Paulo, ele era fanático, era religioso, era um fariseu, conhecia de todo o Antigo Testamento a lei, os profetas, todo o Antigo Testamento ele conhecia de ponta a ponta, de uma capa a outra capa, mas faltava para ele o principal, que é o encontro com Deus. Amém, queridos? Encontro com Deus é o que muda a gente. O encontro com Deus, o encontro, como Clarice Lispector fala, epifânico, o encontro que causa o que está lá em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, o que causa a metanoia, a mudança de entendimento, é essa mudança que precisa acontecer conosco, que é a conversão verdadeira. Paulo, ele era tão religioso, tão perseguidor dos cristãos, que quando a Bíblia conta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, da primeira morte de um cristão, um primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, que era um diácono da igreja, Paulo estava lá, queridos, vendo a cena. Diz a Bíblia que ele era aquele que segurava as capas daqueles que estavam apedrejando Estevão. As pessoas iam apedrejar Estevão e diziam assim: ó, segura aí, segura minha blusa aí, Paulo. Paulo segurava, isso aí, tá com a pedra mesmo, para você ter noção de quem era Paulo. Só que esse Paulo teve encontro com Jesus, e é maravilhoso para a gente ter um encontro com Jesus, porque a pessoa muda. O menino que eu levei hoje para a chácara, menino modo de dizer, né? Porque tem a minha idade, não é menino. O irmão lá que eu levei para a chácara, na hora que eu parei o carro na porta da chácara, ele falou assim: pastor, eu quero ter um encontro com Deus aqui dentro. Glória a Deus. E eu comecei a andar na chácara ali, o pé de amora está carregado. Eu parei debaixo do pé de amora, comecei a comer amora, e um dos meninos que está lá internado falou assim para ele: aqui é um lugar de paz, aqui é um lugar onde a gente tem um encontro com Deus. Eu falei: maravilha. Falei: a confirmação, você vai ter um encontro com Deus aqui dentro. Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, ele se converte. E quando ele se converte, queridos, foi uma coisa maravilhosa, porque ele não tinha uma mente preconceituosa, ele não tinha uma mente fechada, ele queria que todos fossem alcançados. Então Paulo foi aquele homem que não tinha problema de subir num cavalo e correr para o outro lado, para uma outra cidade, para um outro país, entrar num barco e atravessar para a Europa. Ele não tinha problema de ir para Roma, ele não tinha problema de ir para a Grécia. Ele foi para todos os cantos levar o Evangelho. Ele pregou para gente que era religiosa, ele pregou para gente que era fanática, ele pregou para judeu, ele pregou para gente que adorava outros deuses. Ele pregava para todo mundo. Paulo não perdia a oportunidade. Diz lá em Atos que ele estava no Areópago, lá na Grécia, e existiam várias imagens de deuses gregos, da mitologia grega. Estava lá os deuses, Afrodite, estava lá todos os deuses da mitologia dos gregos. E ele começou a olhar os altares, e tinha um altar escrito ao Deus desconhecido, que não tinha uma imagem. E ele falou: esse Deus que eu estou pregando, que ele não tem imagem, mas ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus real, ele é o Deus criador de todas as coisas. E ele começa a pregar para aqueles gregos, para os filósofos. Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e essa igreja de Corinto foi uma igreja que ele abriu na Grécia. E quando ele escreve, a história conta que ele escreveu 3 cartas. A primeira nós não temos ela, não temos acesso a ela se extraviou. Seria legal se nós pudéssemos saber o que estava nessa carta. A segunda carta, nós chamamos ela de primeira carta aos Coríntios, mas na verdade ela já é a segunda. E aquela que nós chamamos de segunda carta, que é essa que eu li, é a terceira carta já, que é curta, que são bilhetes juntados praticamente, são vários recortes de ideias que se juntou e se formou uma carta. Então quando você lê, fica meio descolado o negócio, parece que um assunto vem aqui, daqui a pouco ele muda o assunto.
Mas quando você lê ela com atenção, com cuidado, você percebe do que Paulo está dizendo. Ele escreve essa carta aqui e ele estava triste. A primeira carta ele escreveu chamando a atenção do povo, falando sobre casamento, falando sobre dons espirituais, falando sobre ceia do Senhor, falando sobre o dom do amor, falando sobre falsos profetas. E ele é muito duro. E a segunda carta ele já vai com mais mansidão. E nessa segunda carta Paulo faz uma autodefesa, porque ele estava sendo acusado pelos irmãos de Corinto. Qual que era a acusação? Que o apostolado dele não era válido. Você não andou com Jesus como os outros andaram. Você não andou com Jesus como Pedro andou. Você não andou com Jesus como os outros andaram, como Tomé andou, como João andou, como Tiago andou, os outros discípulos. E Paulo faz uma autodefesa, mostrando as suas credenciais, dizendo que ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E quando ele começa a fazer essa defesa, Paulo começa a desabafar. E ele começa a falar, e aqui está a minha pregação, ele começa a falar do que se consiste o verdadeiro evangelho. Paulo começa a falar para aqueles irmãos, dizendo: a minha vida não tem sido fácil. Quem entendeu, diga amém. Essa frase eu tenho ouvido ela demais. A minha vida não tem sido fácil. Eu acho que em algum momento nesse ano você falou essa frase: ah, como minha vida está difícil. Quem concorda comigo, diga amém. Ah, pastor, mas está difícil. Talvez aqui de sentar para conversar vai ser um chorando contra. Talvez se eu contar você vai falar: a tua também está legal não, hein, pastor, a tua também está muito difícil, né? Talvez se eu for sentar com você vai me contar uma história e eu vou achar que a minha está melhor que a tua. Eu vou falar: olha, a tua está mais difícil que a minha. Paulo falou assim: vocês estão aí questionando, vocês estão aí duvidando daquilo que Deus tem na minha vida. Veja bem, sou um homem cheio de Deus. Eu sou um homem que eu tenho pregado o evangelho sem dó, sem preguiça. Vocês estão aí me julgando, vocês estão aí dizendo que eu não sou de Deus. Deixa eu contar o que aconteceu comigo. E quando ele começa a contar o que aconteceu com ele, comecei a olhar a história. Eu falei: peraí, o evangelho que a gente ouve hoje em dia não fala de luta, não prepara as pessoas para passarem por lutas, prepara a pessoa só para vencer. É bom vencer, mas e quando Deus permite derrota na nossa vida? Não, pastor, mas derrota não é coisa de crente. Deus permite a gente passar por derrotas. Quem concorda, diga amém. Deus permite você orar e a oração não ser respondida. Ué, pastor, mas a gente não tem que orar e tudo que a gente orar não é? Vai pensando que é assim. Queridos, hoje o evangelho que é pregado é o evangelho do triunfo, evangelho triunfalista. É o evangelho que diz que você vai vencer todas as suas lutas. Isso não é verdade. É o evangelho que diz que você não vai ter sofrimento na vida. Ei, isso não é verdade. Isso é conto de fadas. É o evangelho que diz que se tem alguma coisa dando errado na tua vida, é porque você está no lugar errado. Isso não é verdade. Basta você ler a história de Jesus, basta você ler a história dos profetas, a história dos apóstolos, e você vai ver quantas situações eles passaram, derrotas, quantas crises existenciais eles tiveram. Então Paulo chega para eles e fala assim: vocês estão achando que minha vida é brincadeira? Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu comigo recentemente. E ele começa a contar, e ele contou, eu li aqui, vamos ler de novo. Eu recebi dos judeus, versículo 24, 5 quarentenas de açoite menos 1. Negócio que eles tinham, né? Tinha que ser 40 menos 1, 39. 25, 3 vezes eu fui açoitado com varas. Paulo está dizendo o seguinte: 3 vezes me
pegaram, me levaram para uma praça pública e pegaram varas, mas bateram em mim, bateram com vontade em mim 3 vezes. Quem entendeu, diga amém. Daí ele fala mais: 3 vezes eu sofri naufrágio. Estava indo fazer missão no lugar e o barco naufragou. 3 vezes o barco que eu estava naufragou. Mas o barco do cristão naufraga, irmão? O de Paulo naufragou 3 vezes. Ele fala o seguinte: passei uma noite e um dia dentro de um abismo. Eu caí num buraco uma vez e fiquei um dia e uma noite lá dentro. Passei 24 horas dentro de um buraco. Quantas vezes a gente passa em buraco, né, irmãos? Dias. Quem concorda também? Sem saída. Quantas vezes? Ele fala assim: fiz várias viagens, corri vários riscos em rios, corri riscos também de salteadores. Já foi roubado alguma vez? Na vida alguma coisa foi roubada de você? Ele está falando isso, de salteadores, nações, gente da minha nação, gente dos gentios, pessoas que eu nem conhecia, na cidade, no deserto, no mar, falsos irmãos, gente falsa se aproximou de mim, falso irmão. Olha quantas coisas Paulo passou, queridos. Nós não ouvimos isso. Nós achamos que porque a gente está aqui, nós não vamos passar tribulação. Ele fala o seguinte, 27: eu tive muito trabalho, fadiga, fiquei cansado, passei várias vigílias orando por vocês. Paulo dizendo: passei várias vezes, eu tive fome, passei fome, sabia? Passei sede, sabia disso? Por causa de Jesus, por causa da obra de Deus. Por muitas vezes eu passei frio, passei nudez, eu fiquei sem roupa para vestir. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo fala das coisas que oprimiam ele, e as pessoas olhavam e julgavam a Paulo, e achavam que Paulo não era nada de Deus. E Paulo dizia: olha o tanto de coisas que eu passei, e eu passei todas essas coisas porque Deus me fortaleceu, porque Jesus foi a minha estrutura, porque Ele foi o chão dos meus pés, Ele me sustentou de pé. E é por isso que eu estou aqui escrevendo essa carta para vocês continuarem, para vocês prosseguirem olhando, aleluia, para frente. E é isso que Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite. Pode ser que a tua vida também tenha sido um turbilhão de problemas e de dores, mas continue caminhando, pois o Senhor está contigo nessa peleja. Será que você pode dar um glória a Deus e exaltar o bendito